Olá, boa tarde. Pelo segundo ano consecutivo, o número de processos judiciais pendentes em todo o país diminuiu. O dado está no relatório Justiça em Números 2020, que foi divulgado hoje pelo Conselho Nacional de Justiça. O relatório Justiça em Números é o destaque desta edição e você vai ver também. Tecnologia a serviço da Justiça. Judiciário lança sistema com Banco Central para garantir o pagamento de dívidas e ajudar em investigações de movimentações financeiras. Esse é mais um exemplo, dentre inúmeras outras iniciativas, de uso de novas soluções tecnológicas para a promoção de um processo judicial mais eficiente, responsável e com duração razoável. Operação Falso Negativo. O secretário de Saúde do Distrito Federal é preso. A operação investiga a compra superfaturada de testes rápidos de Covid-19. E ainda, eleitor com deficiência ou mobilidade reduzida já pode se habilitar para votar em sessões adaptadas. O secretário de Saúde do Distrito Federal foi preso preventivamente hoje em uma operação que investiga supostas irregularidades na compra de testes rápidos para a Covid-19. Outros 6 gestores da pasta também foram presos. Francisco Araújo foi preso em casa no bairro Noroeste, em Brasília, na segunda fase da Operação Falso Negativo, do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. O secretário de Saúde do Distrito Federal é suspeito de encabeçar uma suposta organização criminosa que atuava dentro do governo para fraudar e superfaturar a compra de testes rápidos para a Covid-19 sem licitação. Por causa da pandemia do novo coronavírus, processos licitatórios estão suspensos até o fim do ano. As apurações também apontam suspeita de baixa qualidade dos testes, que podem dar falso resultado negativo. A decisão que autorizou a operação está em sigilo e é do desembargador Humberto Adjuto Ulloa, do Tribunal de Justiça do DF. Além dos 7 mandados de prisão preventiva, também foram cumpridos 44 de busca e apreensão em 8 estados, onde estão as empresas fornecedoras dos testes. O prejuízo estimado aos cofres públicos é de 18 milhões de reais. A primeira fase da operação foi realizada no início do mês passado. Na ocasião, foram cumpridos outros 74 mandados de busca e apreensão, inclusive no laboratório e na farmácia central do governo de Brasília. Na época, a Secretaria de Saúde emitiu nota afirmando que todos os testes rápidos adquiridos têm registro na Anvisa e que o material foi comprado pelo menor preço ofertado pelas empresas participantes no processo de licitação. Bom, em nota, o governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, lamentou a operação que ele classificou de desnecessária. Disse que o secretário de Saúde e toda a sua equipe sempre estiveram à disposição das autoridades para esclarecer quaisquer fatos. O governador ainda afirmou que não resta outra atitude a não ser afastar preventivamente os acusados, com o único objetivo de não paralisar os importantes serviços prestados à sociedade pela Secretaria de Saúde. E o ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, deferiu em parte na noite desta segunda-feira um pedido da defesa do ex-presidente Lula sobre o julgamento do procurador Deltan Dallagnol no Conselho Nacional do Ministério Público. Com a decisão de Fachin, o procurador deve ser julgado hoje no Conselho. Dallagnol é acusado de abuso de poder por ter apresentado em 2016, por meio de gráficos em PowerPoint, a denúncia contra Lula no processo do triplex do Guarujá. Segundo a decisão do ministro Fachin, existe risco de prescrição do prazo para aplicação de qualquer tipo de pena ao procurador. Isso porque o processo corre desde 2016. Se houver novos adiamentos pelo CNMP, a prescrição total da possibilidade de punições deve ocorrer em 14 de setembro. E em outra decisão, o ministro Edson Fachin suspendeu a punição aplicada pelo Conselho Nacional do Ministério Público à procuradora Margarete de Carvalho por ter insinuado que o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, havia recebido propina. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, suspendeu a punição chamada de censura à procuradora regional do Trabalho do Paraná, Margarete Matos de Carvalho.
Ela foi punida em maio do ano passado pelo Conselho Nacional do Ministério Público por ter divulgado em uma rede social que o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, teria recebido vantagem indevida para ajudar na aprovação da reforma previdenciária. No Supremo, a defesa de Margarete alegou que a punição de censura que fica registrada na ficha funcional só poderia ser aplicada em caso de reincidência, o que não ocorreu. O ministro Edson Fachin entendeu que o caso envolve liberdade de expressão e quebra de decoro por integrantes do Ministério Público, assuntos que ainda não foram discutidos pelo STF. Fachin concedeu a suspensão até que o tema seja analisado em definitivo pelo Supremo. E o ministro do Tribunal de Contas da União, Vital do Rego Filho, foi denunciado hoje por corrupção e lavagem de dinheiro na Operação Lava Jato. A acusação é de que ele teria recebido propina quando era senador e presidente da CPI da Petrobras para não convocar executivos da OAS para depor. Vital do Rego teve 4 milhões de reais em bens bloqueados. A operação foi baseada em informações repassadas por Léo Pinheiro, executivo da OAS, em acordo de colaboração premiada. Foram cumpridos 15 mandados de busca e apreensão em Brasília, João Pessoa e municípios paraibanos. E hoje tem sessão apenas da segunda turma do Supremo Tribunal Federal. Quem traz os detalhes da pauta de julgamentos para a gente é a consultora jurídica aqui da TV, a Gisele Reis. A segunda turma deve finalizar o julgamento de 2 habeas corpus, em que auditores da Receita Estadual e empresários no Paraná, investigados por integrarem uma organização criminosa, pedem a nulidade de um novo acordo de colaboração premiada que foi firmado com o Ministério Público na Operação Publicano, no qual eles foram incriminados. A defesa dos investigados questiona a decisão judicial que não reconheceu a presença de nulidades. O relator, ministro Gilmar Mendes, declarou a nulidade do segundo acordo de colaboração e reconheceu a ilicitude das declarações incriminatórias. Hoje, a ministra Carmen Lúcia apresentará o seu voto. Também está na pauta um recurso que pede a nulidade do processo, alegando que o juiz da 2ª Vara Federal Criminal de Curitiba não foi imparcial. A defesa argumenta que o magistrado participou da própria produção da prova na fase investigativa e utilizou documentos que foram anexados por ordem dele para fundamentar a condenação. Para o ministro Edson Fachin, o recurso deve ser arquivado porque não há ilegalidade nem constrangimento. A análise será retomada com o voto do ministro Gilmar Mendes. Em outro caso, um homem condenado por tráfico de drogas busca suspender a execução provisória da pena para aguardar em liberdade o julgamento dos recursos apresentados pela defesa, argumentando que não há nada que justifique a prisão do sentenciado neste momento. Ao todo, constam 8 processos na pauta que podem ser chamados a julgamento, mas 2 estão em segredo de justiça. Já na primeira turma, não haverá hoje sessão de julgamentos. A importância da Constituição Federal no ramo de atuação é prestigiar o princípio da isonomia, da impessoalidade na disputa do livre acesso ao cargo ou emprego público. O direito constitucional também vem proteger os mais necessitados, aqueles que necessitam de ações afirmativas para ingressar no emprego público, como, por exemplo, os portadores de necessidades especiais, como, por exemplo, os cotistas. Superior Tribunal de Justiça decide que inadimplência por mais de 60 dias não desonera consumidor das mensalidades do plano de saúde. A terceira turma do STJ negou um recurso a um consumidor que contestava a cobrança das parcelas vencidas de um plano de saúde depois de 60 dias da interrupção dos pagamentos. O consumidor foi morar em outra cidade, notificou a operadora sua mudança e deixou de pagar os boletos encaminhados para o novo endereço. O argumento era de que o plano não tinha cobertura naquele local. A operadora notificou o cliente a respeito das parcelas em atraso relativas a 4 meses. Apenas nesse momento, o consumidor enviou a correspondência manifestando intenção de rescindir o contrato. Mas a operadora passou a cobrar todas as mensalidades vencidas. Por isso, o homem entrou com uma ação na justiça.
sustentou que o contrato deveria ter sido rescindido automaticamente após 60 dias sem pagamento e, por isso, as mensalidades posteriores não seriam devidas. O Tribunal de Justiça de São Paulo considerou válida a cobrança das mensalidades. O consumidor recorreu ao STJ, onde o ministro Vilas Boas Cueva, relator do recurso, destacou ser indispensável a comunicação à operadora do plano de saúde que não há mais interesse na prestação do serviço. Desta forma, a terceira turma entendeu que a simples interrupção do pagamento por 60 dias não gera o cancelamento automático do contrato, nem desonera do pagamento das parcelas que vencerem após esse prazo. O Ministério Público Federal denunciou à Justiça um servidor público no Amapá acusado de prestar serviços a detentos em troca de propina. Ele contava com a ajuda de outras 4 pessoas que também foram denunciadas. Quem traz mais informações para a gente sobre esse caso é o repórter Márcio Fontinelli. De acordo com a denúncia apresentada pelo MPF, o servidor público federal, cedido para a Secretaria de Segurança Pública do Amapá, usou o cargo de conselheiro na penitenciária estadual e a influência que tinha no Instituto de Administração Penitenciária do Amapá para prestar favores aos presos em troca de dinheiro. Como líder da quadrilha, ele contava com o apoio de mais 4 pessoas, que intermediavam os pedidos dos detentos e recebiam e faziam o pagamento da propina. Entre outros serviços, os acusados aceleravam processos, conseguiam indultos e até a retirada da tornozeleira eletrônica. Tudo em troca de valores entre R$ 300 e R$ 4.000. Além do servidor, os outros acusados vão responder por crimes como organização criminosa, advocacia administrativa, corrupção passiva e ativa, prevaricação e violação de sigilo funcional. Somadas, as penas podem ultrapassar 12 anos de prisão. Você vai ver a seguir, pelo segundo ano consecutivo, houve redução no número de processos judiciais pendentes em todo o país. Os detalhes em instantes. Pouca gente dá o devido valor à nossa Constituição Federal. Ela é a lei das leis, a nossa Carta Magna. Ela garante a todo cidadão os direitos mais elementares, como saúde, educação, segurança e o direito à vida. Ela também coíbe, como Constituição Federal, todo tipo de abuso de poder praticado por quem quer que seja. Ela é a lei maior. O Conselho Nacional de Justiça analisa hoje à tarde o pedido de providências contra o desembargador Eduardo Almeida Prado Rocha de Siqueira, do Tribunal de Justiça de São Paulo. Ele foi flagrado humilhando um guarda civil municipal de Santos, no litoral de São Paulo, após ser multado enquanto caminhava na praia sem máscara de proteção contra a Covid-19, desrespeitando assim um decreto municipal. A sessão do CNJ é logo mais, às 14h, e será transmitida por videoconferência. E agora uma ótima notícia: o número de processos judiciais pendentes em todo o país caiu pelo segundo ano consecutivo. O dado está no relatório Justiça em Números 2020, divulgado nesta terça-feira pelo Conselho Nacional de Justiça. Em 2019, houve uma redução no estoque processual da Justiça brasileira, com um total de 77 milhões e 100 mil processos em tramitação até o fim de dezembro. A redução foi de aproximadamente 1,5 milhão de processos aguardando solução definitiva. Em termos absolutos, o número de casos pendentes de 2019 é próximo ao de 2015. Esse é o segundo ano consecutivo de queda no número de casos pendentes. O número de processos baixados atingiu o maior valor da série histórica no ano de 2019, 35,4 milhões de casos. Em comparação com 2018, o número de casos solucionados aumentou em 11,6%. Houve aumento de 17% no número de processos solucionados. Esse índice é resultante do desempenho das justiças estadual e federal, que atingiram as maiores produtividades da série histórica, com aumento de, respectivamente, 13% e 22% dos processos baixados. Em 2019, ocorreu a menor taxa de congestionamento da série histórica, 68,5%.
Aproximadamente 31,5% de todos os processos que tramitaram foram solucionados. O relatório aponta o maior índice de produtividade dos magistrados desde 2009, 13%, com média de 2.107 processos baixados por magistrado. O índice de produtividade dos servidores da área judiciária também cresceu, verificando média de 22 casos a mais baixados por servidor em relação a 2018. Nosso Poder Judiciário é certamente um dos mais produtivos do mundo, se não o mais produtivo. E um dos únicos que tem essas estatísticas em âmbito nacional. As execuções fiscais, principais responsáveis pela alta taxa de congestionamento do Poder Judiciário, foram destaque. Em 2019, foram recuperados cerca de 47 bilhões e 900 milhões de reais como resultado dessas execuções. A Justiça Federal é a responsável pela maior parte das arrecadações, sendo o único ramo que retornou aos cofres públicos valor superior às despesas. Quando o assunto é conciliação, no ano passado foram homologadas quase 4 milhões de sentenças de acordos. A maior parte foi promovida pela Justiça do Trabalho. A Justiça Estadual apresentou aumento no número de centros judiciários de resolução de conflitos e cidadania, que chegaram a 1.284 unidades em 2019. Sobre a virtualização da Justiça, 9 em cada 10 ações judiciais foram iniciadas em um computador, um celular ou um tablet. 10 anos antes, a proporção era de 1 a cada 10. Foi registrado um volume recorde de 23 milhões de processos novos eletrônicos, apresentados entre janeiro e dezembro do ano passado. O resultado é considerado todo o acervo atual de processos judiciais que tramitam na Justiça, apenas 27% são de papel. Em 2009, a proporção de processos virtuais que ingressavam na Justiça era apenas de 11,2%. O acumulado de ações virtuais desde 2009 alcançou em 2019 a marca de 131 milhões de casos. E o uso da tecnologia tem sido um dos principais fatores para esse avanço de produtividade na Justiça. O aumento dos processos eletrônicos e julgamentos por videoconferência foram destaques na segunda reunião preparatória para o próximo Encontro Nacional do Poder Judiciário. Na reunião realizada hoje, também foi lançado o Cisbajude, que é o sistema de busca de ativos do Poder Judiciário. Videoconferências, processos eletrônicos, notificações online. A justiça do país ao alcance de um clique. Graças ao avanço da tecnologia, o judiciário brasileiro também tem conseguido ir além dos objetivos estabelecidos. Essas metas são fixadas em ciclos, com etapas ano a ano. Nesta segunda-feira, o Conselho Nacional de Justiça começou a segunda reunião preparatória para o encontro que vai definir os planos para o ano que vem. Desta vez, o planejamento ganhou um fator novo: a pandemia, que forçou tribunais de todo o país a apostar ainda mais no atendimento eletrônico. A experiência do processo eletrônico na pandemia nos permitiu resultados impressionantes. Num momento tão difícil do Brasil e da humanidade, o judiciário brasileiro não parou. Já são mais de 11 milhões de sentenças proferidas, 500 milhões de atos praticados e 500 milhões de reais entregues diretamente no combate à pandemia. Para os presidentes dos tribunais superiores, a resposta rápida do judiciário mostrou que a justiça brasileira está preparada para avançar cada vez mais. Mesmo obrigado a nos adaptar repentinamente a uma nova forma de trabalho, estamos na etapa final de elaboração do nosso planejamento estratégico para o ciclo 2021 a 2026. O recado que pretendemos transmitir a Vossas Excelências, aos magistrados, aos servidores e especialmente à sociedade, é de que não vamos nos acanhar. Ao contrário, houve o estabelecimento de compromissos por maior celeridade processual, efetividade e economicidade da jurisdição trabalhista. O Corregedor Nacional de Justiça, ministro Humberto Martins, destacou que a fixação de metas mudou o paradigma no Poder Judiciário e tem feito com que o aumento da produtividade e eficiência chegue a todos os tribunais. É preciso que todos os nossos esforços sejam orientados para que questões como produtividade, alcance de resultados,
uniformização de procedimentos e gestão eficiente se torne uma realidade em todos os locais do país. E para aumentar ainda mais a produtividade, o Judiciário novamente vai contar com a ajuda da tecnologia. O presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, ministro Dias Toffoli, anunciou o Cisbajude, Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário. O sistema integrado com o Banco Central, além de permitir a penhora online de créditos para pagar dívidas reconhecidas na Justiça, vai facilitar investigações sobre movimentações financeiras. Com o sistema, juízes de todo o país poderão pedir de forma fácil e por meio eletrônico informações detalhadas sobre aberturas de contas, extratos bancários, cartões de crédito, cópias de cheques e dados de investimentos. Espera-se, portanto, maior celeridade e eficiência no cumprimento dessas ordens judiciais. Dias Toffoli destacou que o aperfeiçoamento do judiciário, graças aos investimentos em tecnologia, permite aumentar a segurança jurídica no país. Esse é mais um exemplo, dentre inúmeras outras iniciativas, de uso de novas soluções tecnológicas para a promoção de um processo judicial mais eficiente, responsável e com duração razoável. E sempre é bom lembrar que a credibilidade e a segurança jurídica, o cumprimento dos contratos, ela passa também para que as decisões judiciais possam ser cumpridas e os contratos cumpridos. Isso também importa, né, na diminuição do custo Brasil, no cumprimento dos contratos e na execução dos créditos que são aferidos e são reconhecidos pelo sistema de justiça. O Jornal da Justiça, a primeira edição de hoje, fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia, uma ótima tarde para você. Tchau, tchau, até amanhã.